No coração das montanhas escocesas do século XVI, nasce uma lenda. Conor MacLeod, um guerreiro do clã MacLeod, é ferido mortalmente em batalha, mas, contra todas as leis da natureza, ele não morre. Expulso por sua própria gente, acusado de bruxaria, Conor descobre um destino que transcende o tempo. Ele é um dos imortais, condenados a viver para sempre e a lutar entre si até que reste apenas um. Séculos depois, a história salta para Nova York dos anos 1980, onde Conor vive sob a identidade de Russell Nash. À primeira vista, ele parece apenas um antiquário reservado, mas por trás dos olhos cansados de séculos esconde-se um guerreiro que já viu impérios caírem, amores morrerem e inimigos retornarem. Agora, ele sente que o tempo da reunião se aproxima, o momento em que todos os imortais restantes serão atraídos para um duelo final, onde apenas um sobreviverá e herdará o prêmio. Um poder incomensurável capaz de mudar o destino da humanidade. Enquanto o passado e o presente se entrelaçam, memórias de seus treinamentos com o carismático Ramírez, interpretado por Sean Connery, revelam como Conor aprendeu a dominar sua imortalidade, suas perdas e o peso de existir eternamente. Do outro lado, o sinistro Kurgan surge como símbolo da destruição, um imortal sedento por poder, disposto a massacrar qualquer um que atravesse seu caminho. Em meio a relâmpagos, espadas e amores que o tempo não conseguiu apagar, e Glander, o guerreiro imortal constrói uma jornada épica sobre eternidade, solidão e destino. É um filme que mistura ação e misticismo com a energia do rock dos anos 80, embalado pela trilha do Queen, que transformou cada duelo em uma ópera de adrenalina e emoção. No fim, o lema ecoa como uma maldição e uma promessa. Só pode haver um. Em um ginásio coberto pela penumbra azulada, a multidão vibra. Luzes piscam, o som de guitarras e gritos enche o ar. É um combate de luta livre e a plateia está em frenesi. No meio desse espetáculo moderno e barulhento, há um homem sentado sozinho, com o olhar distante, como se estivesse em outro tempo. Seu nome é Conor MacLeod, um antiquário de aparência calma, mas com algo de antigo e misterioso no olhar. Enquanto o público se levanta em êxtase, Conor permanece imóvel, como se a confusão à sua volta não alcançasse. Há algo sombrio e solitário em sua expressão. De repente, ele se levanta e, ao som da música e dos gritos, segue em direção ao estacionamento subterrâneo. A câmera o acompanha e o silêncio toma conta. Ele caminha firme, como um predador em busca de algo inevitável. As luzes vibrantes do ringue para a frieza metálica do concreto. Lá embaixo, entre carros cobertos de sombra e reflexos úmidos, um homem o espera. Ele também parece saber o que está prestes a acontecer. Sem palavras, ambos desembainham suas espadas, armas antigas, que contrastam com o ambiente moderno. O som do aço cortando o ar ecoa como trovões. As lâmpadas tremem, estouram, faíscas caem do teto. A luta é brutal, mas quase coreografada, como se fosse um ritual. Conor se move com precisão e raiva contida, enquanto o outro guerreiro, Iman Fazil, ataca com ferocidade e agilidade. É uma dança mortal, feita de golpes, saltos e estalos metálicos. Quando Conor finalmente desfere o golpe fatal, a lâmina atravessa o pescoço de Fazil e sua cabeça rola pelo chão. Em seguida, tudo muda. Um redemoinho de energia explode. As janelas estilhaçam, os carros tremem, relâmpagos dançam pelo chão como serpentes elétricas. O corpo de Conor é arremessado contra o ar, envolto por luz e som. O que está acontecendo é o Kickening, o momento em que um imortal absorve o poder de outro após sua morte. O vento uiva, e a fúria de algo antigo divino se manifesta. Quando tudo termina, Conor está exausto, de joelhos, respirando com dificuldade no meio do caos. Poucos minutos depois, ele tenta fugir, mas é pego pela polícia. No entanto, algo está errado. Como explicar um homem com uma espada do século XVI no porta-malas? As perguntas começam e o mistério cresce. Enquanto o presente segue tenso, o filme nos arrasta para o passado. Escócia, século XVI. Os ventos frios sopram pelos vales das terras altas e a música de cornamusas ecoa nas colinas.
A fotografia muda completamente, tingindo-se de tons dourados e nevoentos. Lá, vemos um jovem Conor MacLeod, guerreiro de um pequeno clã escocês, cheio de vida, coragem e inocência. Ele é apenas um rapaz comum, sem saber do destino que o espera. O clã dos MacLeod prepara-se para uma batalha sangrenta contra os Fraser, inimigos de longa data. Os tambores de guerra ressoam, e o som do aço das preces mistura-se ao vento. Antes da luta, Conor se despede da mulher que ama, Hither, e sorri confiante, sem imaginar que aquele será o último dia da sua vida como um homem comum. Durante a batalha, entre o caos e o barulho dos gritos, surge uma figura terrível, o Kurgan, um guerreiro colossal de aparência monstruosa e olhos que parecem feitos de escuridão. Ele veste uma armadura negra e carrega uma espada imensa. O Kurgan luta com prazer sádico e brutalidade primitiva. Quando o vê, ele grita aos inimigos que ninguém deve tocar em Conor. Ele é meu. O destino está traçado. O Kurgan o enfrenta em meio à lama e sangue. Conor, destemido, tenta lutar, mas é apenas um homem contra uma besta. Com um golpe devastador, o Kurgan o atravessa com a espada, deixando-o caído no chão, mortalmente ferido. O clã o carrega de volta à vila, mas o padre já anuncia. Ele está perdido. Que Deus o tenha. Mas dias depois, algo impossível acontece. Conor desperta. Ele está vivo, sem ferimento algum. As pessoas o olham com horror e o medo cresce. Chamam-no de servo do diabo, um amaldiçoado. Até seus amigos o rejeitam, e o padre exige que ele seja expulso. Conor tenta explicar, mas ninguém o ouve. Sua amada Hither observa, dividida entre o amor e o medo. No final, o veredito é cruel. Ele é banido. Assim começa a vida imortal de Conor. Ele e Hither fogem, encontrando refúgio nas montanhas, onde vivem sozinhos por anos. Mas a imortalidade cobra seu preço. Ele não envelhece, enquanto Hither começa a definhar com o tempo. As cenas entre os dois são melancólicas e belas, embaladas pela canção Who Wants to Live Forever, do Queen. A música atravessa o coração, uma balada sobre amor e eternidade que ecoa como uma oração triste entre as colinas da Escócia. No meio desse isolamento, surge um homem misterioso, Ramírez, interpretado por Sean Connery, um espanhol extravagante e sábio, vestido com roupas exóticas e olhos cheios de conhecimento. Ele aparece em meio a uma tempestade, quase como uma aparição. Ramírez é também um imortal e torna-se mentor de Conor. Ele explica o que ele é e o que será sua vida dali em diante. Os imortais, diz ele, são poucos, espalhados pelo mundo, e só podem ser mortos por decapitação. Cada vez que um deles morre, o vencedor absorve sua força, sua sabedoria e seu poder, o Kikenin. E um dia, todos os imortais serão atraídos para o mesmo lugar, onde restará apenas um. O vencedor receberá o prêmio, um poder que ultrapassa a compreensão humana. Ramírez treina Conor nas artes da espada, nas formas do combate, no equilíbrio entre corpo e alma. Eles lutam à beira de falésias, com o mar rugindo lá embaixo e o som das ondas batendo contra as pedras ecoa como uma sinfonia ancestral. O vento chicoteia, as espadas tilintam, e Conor aprende a sentir o poder da natureza, o chamado da energia que flui por todas as coisas vivas. Mas a paz não dura. O Kurgan está vivo e o destino leva até eles. Uma noite, ele chega ao chalé de Conor, enquanto este está ausente. Ramírez enfrenta o monstro sozinho, e o duelo entre eles é um espetáculo de força e fúria. As espadas chocam-se com violência, cortando colunas e rasgando paredes. A luta se estende por toda a casa, e a cada golpe, as faíscas iluminam o rosto dos dois guerreiros. É uma batalha de titãs, mas o Kurgan é mais jovem e mais cruel. Com um golpe devastador, ele decapita Ramírez. Hither, escondida, observa horrorizada, e o Kurgan a deixa viva apenas para atormentá-la. O chalé é destruído, e o som do trovão cobre o grito dela. Quando Conor retorna, encontra apenas o silêncio, o cheiro de madeira queimada e o vazio. Ele sente a perda e o peso da eternidade. É nesse momento que ele entende o verdadeiro significado de ser imortal, ver todos que ama morrer, enquanto ele permanece.
Anos se passam. Ritter envelhece em uma das cenas mais tristes do filme. Morre nos braços de Connor, sob o luar escocês. Ele a enterra sozinho, e sua dor é silenciosa, eterna. Enquanto o fogo consome a pira, o vento sopra, e ele murmura: adeus, meu amor. Corta de volta ao presente, Nova York, 1985. O mesmo homem que lutou em campos de batalha na Escócia agora caminha entre arranha-céus e luzes de neon. Ele é o mesmo, mas carrega séculos de lembranças, amores e perdas. E no horizonte, a promessa de algo inevitável se aproxima. Chegará o tempo da reunião. Restará apenas um. Nova York, 1985. O passado e o presente se cruzam nas sombras da cidade. As ruas estão molhadas pela chuva. O som distante da sirene se mistura ao eco do vento entre os prédios. Connor MacLeod, agora vivendo sob o nome de Russell Nash, caminha sozinho, carregando séculos de memórias. O rosto é o mesmo, mas o olhar carrega o peso de uma eternidade. Ele é um homem fora do tempo, um imortal cansado de ver o mundo mudar, enquanto ele permanece igual. Após o duelo no estacionamento, Connor se torna o principal suspeito de assassinato. A polícia o prende, mas ele fala pouco, responde com ironia e mistério, o que só aumenta o interesse da detetive Brenda Wyatt, uma especialista em metalurgia que trabalha para a perícia. Durante a investigação, Brenda encontra fragmentos metálicos impossíveis de identificar. A composição do aço é antiga, forjada de um modo que não existe há séculos. Intrigada, ela começa a seguir Connor, tentando descobrir quem realmente é aquele homem. Em uma cena de tensão e atmosfera noir, Brenda o segue pelas ruas noturnas de Nova York. As luzes dos postes refletem nos poços de água, o vapor sobe das tampas de bueiro, e a trilha sonora cria uma sensação de perseguição silenciosa. Connor percebe que está sendo seguido, mas em vez de fugir, ele se aproxima. O diálogo entre os dois é cheio de sutilezas. Ela quer respostas, ele, apenas distância. Mas há uma ligação invisível ali, algo que os conecta, mesmo que ela ainda não entenda o motivo. Enquanto isso, o mal se aproxima. O Kurgan, o mesmo monstro que matou no século XVI, surge na cidade. Ele sobreviveu por séculos, colecionando cabeças e poder, tornando-se cada vez mais forte, mais cruel, mais inumano. Agora, ele chega a Nova York em busca de Connor, para o duelo final. A sua presença é uma ameaça viva. Ele é a encarnação da destruição, o outro lado da moeda da imortalidade. O Kurgan aparece sujo, com cicatrizes grotescas, vestindo couro e correntes, rindo como um demônio à solta. Ele se infiltra nas sombras da cidade, espalhando medo e caos por onde passa. Em uma cena marcante, ele entra em uma igreja, um dos poucos lugares onde imortais não podem lutar por respeito às regras sagradas. Lá, ele encontra Connor sentado, calado, e o provoca, sussurrando palavras venenosas sobre o passado. Connor tenta se controlar. Mas quando Kurgan fala de Ritter, a mulher que ele amou e perdeu, a dor se transforma em fúria. O Kurgan ri, alto, cruel, zombando da lembrança dela. O padre os observa, sem entender quem são aquelas criaturas estranhas, e o Kurgan apenas diz: é melhor você rezar, padre, porque um de nós estará morto em breve. A tensão é sufocante. Brenda continua a investigar o passado de Connor, e quanto mais descobre, mais impossível tudo parece. Ela encontra registros de identidades antigas, homens idênticos a ele, que morreram há séculos. Há certidões de nascimento, de óbito, de guerras, mas sempre o mesmo rosto, repetido no tempo. Quando ela o confronta, Connor decide contar a verdade. Ele a leva até sua oficina, cheia de antiguidades e espadas, e revela: eu nasci em 1518, nas terras altas da Escócia, e não posso morrer. Ela o encara em silêncio, sem saber se acredita, até que ele enfia uma faca em si mesmo, e o ferimento se cura diante dos olhos dela. A expressão de Brenda mistura espanto e medo, e Connor, resignado, diz apenas: agora você sabe o que sou. Enquanto o romance entre eles começa a florescer, o Kurgan os observa de longe.
Ele sequestra Brenda em uma noite de tempestade, forçando Connor a ir atrás dele. As ruas estão tomadas por chuva e relâmpagos. A cidade parece o palco de um apocalipse. O vilão a leva até o alto de um prédio abandonado, um lugar de ferro e vento, onde as luzes piscam ao som de trovões. O duelo final está prestes a começar. O confronto entre Connor e o Kurgan é grandioso e brutal. As espadas colidem com faíscas que iluminam o céu noturno. A cada golpe, o som do metal ecoa pelas estruturas de concreto e aço. A chuva cai com força e relâmpagos rasgam o horizonte como se o próprio céu participasse da batalha. O Kurgan é força bruta, selvagem. Connor é técnica e precisão. Ele luta com fúria contida, com séculos de dor e aprendizado. Durante a luta, as lâminas quebram correntes, cortam pilares e o prédio começa a ruir. Brenda, amarrada, tenta se soltar, enquanto o vento e o trovão se misturam a tensão crescente. O Kurgan ri, provocando Connor. Você não pode me matar, escocês. Eu sou eterno. Mas Connor responde com o olhar de quem já perdeu tudo e não tem mais medo. Em um último movimento, o duelo atinge seu ápice. Connor gira o corpo num golpe perfeito e a espada corta o ar como um raio. O Kurgan é atingido e a lâmina atravessa seu pescoço. Por um instante, o tempo parece parar. O corpo do Kurgan se ergue, sacudido por uma força invisível antes de cair. E então, o Kikenin começa. Relâmpagos descem do céu, atingindo o prédio em sucessão. O vento explode em redemoinhos de luz e energia. Connor é levantado do chão, envolto por correntes elétricas que giram ao seu redor como espíritos libertos. Janelas estouram, vidros voam, o concreto treme. Ele grita, mas o grito é de libertação, não de dor. O poder de todos os imortais mortos atravessa seu corpo. Séculos de força, conhecimento e dor se fundem nele. Quando o silêncio retorna, Connor está ajoelhado, exausto, coberto por chuva e luz. Brenda corre até ele e o segura em seus braços. Ele abre os olhos e algo mudou. Ele sente tudo. Agora eu posso ouvir os pensamentos das pessoas, diz. Posso sentir a vida em tudo ao meu redor. Ele se tornou o último, o vencedor da reunião, o portador do prêmio. O filme encerra com uma sensação agridoce. Connor conquistou a vitória, mas também a solidão final. Ele é mortal novamente, capaz de envelhecer, de ter filhos, de viver uma vida comum, mas também carrega dentro de si o conhecimento de todos os imortais que existiram. É o fim de uma era e o começo de outra. As últimas imagens mostram Connor e Brenda viajando pelas terras desertas da Escócia. O vento sopra entre as colinas e a música do Queen retorna, melancólica e triunfante ao mesmo tempo. O céu se abre e a voz de Ramírez ecoa como um sussurro do passado. There can be only one. Só pode haver um. O olhar de Connor se perde no horizonte e, por um instante, parece que ele escuta o som distante das cornamusas, lembrança de uma vida muito perdida. A câmera se afasta lentamente, mostrando as colinas banhadas pela névoa, e o filme se encerra como começou. Entre o misticismo, a solidão e a eternidade. Christopher Lambert, o guerreiro de 1000 rostos. Nascido na França e criado em Genebra, Christopher Lambert conquistou o mundo nos anos 80 com aquele olhar misterioso, voz rouca e presença intensa. Eternizado como Connor MacLeod em Highlander, Lambert construiu uma carreira marcada por personagens sombrios, guerreiros, fugitivos e heróis improváveis, sempre transitando entre o épico e o humano. Em Mortal Kombat, 1995, ele vive o lendário Raiden, o deus do trovão que guia os guerreiros da Terra em um torneio mortal contra as forças do submundo. O filme mistura artes marciais, fantasia e efeitos práticos da velha guarda, tornando-se um clássico cult dos anos 90. Lambert voltaria ao seu papel mais icônico em Highlander 4, a Batalha Final, 2000, onde o imortal Connor MacLeod enfrenta o peso do tempo e o legado de sua linhagem. Um filme que encerra o arco do personagem com melancolia e ação, selando sua história como uma lenda entre os imortais. Em Face a Face com o Inimigo, 1992,
Mergulha em um suspense tenso, interpretando um homem perseguido por uma teia de conspirações e segredos mortais. No mesmo tom de mistério e ação, estrelou Os Franco-Atiradores, 1993. Uma mistura de ação e comédia em que dois atiradores de elite precisam lidar com traições e um humor ácido em meio ao caos. Na ficção científica Adrenalina, 1996, Lambert interpreta um policial em um futuro distópico, em que o tempo é uma corrida contra a morte. Já em Desejo de Amar, 1989, mostra um lado mais sensível, em um drama romântico sobre paixão e destino, provando que sabia equilibrar intensidade e emoção. Na comédia Por que Eu? 1990, ele vive um ladrão envolvido em uma trama de confusões e perseguições, mostrando um raro lado cômico de sua carreira. Depois, em Metamorfoses, 2007, mergulha no terror e no drama, interpretando um homem obcecado por uma maldição antiga, um retorno às origens sombrias que marcaram seu início. Lambert também estrelou Gideon, um anjo em nossas vidas, 1999, um drama leve e comovente sobre amizade e fé, mostrando uma faceta mais humana e reflexiva. Em O Clone, 2004, retorna à ficção científica, interpretando um cientista que enfrenta as consequências morais de brincar com a genética humana. Em Caçada ao Terrorista, 2001, ele assume o papel de um agente envolvido em uma perigosa caçada internacional, misturando suspense e ação em ritmo acelerado. Antes disso, em Assassinos da Estrada, 1994, vive um forasteiro em fuga, enfrentando a violência e a corrupção nas estradas americanas. Já em Complô contra a Liberdade, 1988, entrega um thriller político intenso, lidando com conspirações e segredos de Estado. Em Marcado para Morrer, 1995, volta ao gênero de ação com um toque de vingança, interpretando um ex-soldado em busca de justiça. E claro, não dá para esquecer A Fortaleza, 1992, um clássico da ficção científica dos anos 90, onde Lambert interpreta um homem preso em uma prisão futurista subterrânea, tentando escapar de um sistema brutal e desumano. Um papel que consolidou sua imagem de herói trágico, preso entre a humanidade e a resistência. Sean Connery, a voz da lenda. Sir Sean Connery, o eterno 007, é um dos rostos mais icônicos da história do cinema. Em Highlander, ele vive Juan Sánchez Villalobos Ramírez, o mentor de Connor. Um imortal sábio, charmoso e misterioso, com um carisma que transcende o tempo. Mas sua carreira vai muito além disso, marcada por décadas de papéis inesquecíveis. Em Indiana Jones e a Última Cruzada, 1989, interpreta o professor Henry Jones, pai do aventureiro vivido por Harrison Ford. Um papel divertido e humano, que equilibra humor e emoção em uma das aventuras mais queridas do cinema. Em A Caçada ao Outubro Vermelho, 1990, Connery vive um capitão soviético tentando desertar com um submarino nuclear, um thriller político e tenso que mostrou no auge da maturidade artística. Em O Nome da Rosa, 1986, brilha como monge detetive William de Baskerville, investigando assassinatos misteriosos em um mosteiro medieval. Uma obra-prima do suspense histórico e uma das atuações mais elogiadas de sua carreira. Antes disso, estrelou Outland, Comando Titânio, 1981. Um faroeste espacial sobre corrupção e justiça em uma colônia de mineração em outro planeta. E em A Colina dos Homens Perdidos, 1965. Entrega uma performance poderosa como um sargento enfrentando o abuso e a desumanidade dentro do exército britânico. Connery também viveu heróis e cientistas em filmes como Meteoro, 1979, um thriller de ficção científica sobre o perigo global de um asteroide em rota de colisão, e Mulher de Palha, 1964, um elegante suspense de traição e ambição. Em Vertier no Inferno, 1970, interpreta um homem em busca de redenção após o crime, e em A Espada do Valente, 1984, revive as lendas arturianas como o Rei Arthur, misturando aventura, drama e fantasia. Connery ainda retornou ao papel de James Bond em 007, Nunca Mais Outra Vez, 1983, mostrando que o charme e a presença continuavam intactos.
Em A Rocha, 1996, forma uma dupla explosiva com Nicolas Cage em um dos thrillers mais populares dos anos 90. Em Os Intocáveis, 1987, interpreta o policial Jimmy Malone, papel que lhe rendeu o Oscar de melhor ator coadjuvante, em uma atuação lendária. Ele também brilhou em Uma Ponte Longe Demais, 1977, um épico de guerra com um elenco estelar, e em Medicine Man, 1992, onde vive um cientista isolado na floresta amazônica em busca de uma cura milagrosa. E, claro, Ao Vento e o Leão, 1975. Uma aventura política e romântica ambientada no Marrocos, em que Connery interpreta um líder tribal carismático que desafia impérios e convenções. Sean Connery foi mais do que um ator. Foi um ícone, um símbolo da elegância e da força, e em Highlander, trouxe humanidade e humor a um universo cheio de sangue e eternidade. Russell Mulcahy, o diretor que transformou o estilo em lenda. O australiano Russell Mulcahy é conhecido por transformar visuais ousados em experiências cinematográficas marcantes. Com origem no videoclipe, dirigindo artistas como Duran Duran e Elton John, levou essa estética para o cinema com Highlander, criando uma mistura única de fantasia, misticismo e rock dos anos 80. Ele dirigiu Highlander II, A Ressurreição, 1991. Uma sequência controversa que tentou expandir o universo dos imortais com elementos de ficção científica e um visual ainda mais ousado. Antes disso, fez o tenso Corte da Navalha, 1984, um thriller de terror natural sobre ataques misteriosos de animais em uma cidade australiana, um dos filmes que definiu seu estilo atmosférico e estilizado. Em O Sombra, 1994, adaptou o herói pulp dos anos 30 para o cinema, misturando ação, aventura e visual noir. E em Resident Evil 3, A Extinção, 2007, trouxe o apocalipse zumbi para o deserto num dos capítulos mais visuais da franquia. No sombrio Ressurreição, Retalhos de um Crime, 1999, entregou um thriller policial com elementos de horror, estrelado por Christopher Lambert. Já em O Enigma de Talos, 1998, explorou o terror mitológico, trazendo múmias e maldições antigas de volta à vida. Entre os anos 90 e 2000, Mulcahy manteve o ritmo com filmes como Sem Limites para Vingar, 1991, e O Grande Assalto, 1993. Thriller de ação cheio de energia e cortes rápidos, típicos do seu estilo visualmente explosivo. Na sequência, dirigiu O Escorpião Rei, A Saga de um Guerreiro, 2008, um spin-off épico que mistura aventura e fantasia mitológica. Antes, em O Último Batalhão, 2001, levou sua câmera para o campo de guerra, explorando a coragem e o desespero em meio ao conflito. Outros títulos incluem Silent Trigger, 1996, sobre um franco-atirador dividido entre o dever e a culpa, A Lenda da Lápide de Esmeralda, 2006, uma história de terror com a atmosfera de conto gótico, e Blue Ice, 1992, um thriller de espionagem elegante e tenso. Em A Hora Final, 2000, abordou o fim do mundo de forma poética e trágica, e Enquanto as Crianças Dormem, 2007, explorou o terror doméstico com uma pegada psicológica, mostrando que o medo pode estar bem ao lado do berço. Esses três nomes, Lambert, Connery e Mulcahy, criaram juntos uma das obras mais simbólicas do cinema dos anos 80. Highlander não é apenas um filme sobre imortais. É sobre o tempo, o amor, a perda e o fardo de viver para sempre. Cada um deles deixou sua marca nessa lenda, e juntos transformaram o mito em eternidade. E assim, encerramos mais uma sessão aqui no canal, O Último VHS. Foram imagens, são as emoções que permanecem, como aqueles clássicos que resistem ao tempo. Se gostou de reviver esse filme comigo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos episódios. A cada semana, desenterramos clássicos, visitamos cultis esquecidos e revisitamos filmes que marcaram gerações. Conte nos comentários qual cena mais te marcou e qual outro clássico você quer ver aqui. Compartilhe com amigos que amam cinema ou que ainda não conheceram essa era do VHS.
Obrigado por assistir e fazer parte dessa comunidade. Eu sou o Bruno e nos vemos na próxima fita. Até lá, não esqueça de rebobinar antes de devolver.